Bom dia! Neste segmento eu vou falar de designs fatoriais completos. Fatorial aqui significa, está associado à palavra fator, os fatores que fazem parte do nosso experimento. Temos, portanto, múltiplos fatores e nós queremos ver quais são os tratamentos, quais são as combinações dos níveis dos fatores que deveríamos usar nos ensaios. Vamos pegar esse exemplo aqui. Eu quero projetar um computador e eu tenho 4 fatores. O fator CPU, que eu posso escolher, memória, que eu posso escolher, workload e disco. E o número de níveis que eu tenho para cada um desses fatores está aqui na segunda coluna. Por exemplo, CPU, posso usar um Xeon da Intel, um Core 2 ou um Core i7. Então eu tenho 3 níveis para este fator. Para memória posso usar 4 GB, 8 GB, 16 GB. Se você estiver ouvindo ou assistindo a esse vídeo alguns anos depois que eu preparei o vídeo, você vai dizer: nossa senhora, olha só, 4 GB. Hoje eu tenho 4 TB no meu iPhone 32. Muito bem, então 4 níveis de memória, quaisquer que sejam a quantidade de gigabytes aqui. 3 tipos de workloads. O que eu vou fazer com o meu computador? Trabalho gerencial, trabalho científico, trabalho de office, usando um processador de texto, por exemplo, alguma coisa assim. E disco, que teriam 4 alternativas. Pode ser um disco rígido. Não sei se quando você está assistindo esse vídeo essas coisas ainda existem, mas hoje em dia temos discos rígidos magnéticos com pratos que rodam a 7.200 rotações por minuto, ou 10.000 ou 15.000, e está aparecendo recentemente o Solid State Drive, que é o disco de estado sólido. Bom, temos 4 alternativas. Aqui eu estou tentando exemplificar, mas claramente, se você substituir esses valores aqui por coisas mais modernas da sua época, a ideia é a mesma. Então, aqui está o número de fatores que a gente tem, o número de níveis para cada fator, como é que eu planejo um design fatorial completo para isto. Simplesmente eu vou usar todas as combinações possíveis. Isso vai permitir que eu estude os efeitos dos fatores, que é o principal que eu quero, mas também o efeito das interações. Quer dizer, o que a gente quer dizer com o efeito dos fatores? O efeito dos fatores significa, olha, se eu mexer na CPU, quanto é que a performance, digamos que a performance seja a minha variável resposta. Quando eu mexo com a CPU, quanto é que tem de mexida na saída, na velocidade ou no desempenho do meu computador? Quando eu mudo a memória, quando é que muda? Isso são os efeitos dos fatores. E as interações é o que acontece quando eu mudo os dois. Por exemplo, quando eu mudo a CPU e a memória, será que o efeito é simplesmente aditivo? Será que é o que eu ganhei, o que foi a variação que ocorreu com um fator mais a variação que ocorreu com outro fator? Ou será que tem um efeito de café com açúcar e a mexida que eu falei, da qual eu falei em outro vídeo, que é a interação entre os fatores, né? Então, eu posso fazer todos esses estudos dos efeitos dos fatores individualmente e das suas interações através do uso de todas as combinações dos níveis dos fatores como tratamentos no meu experimento. Claramente, isso pode ter um alto custo em tempo e em dinheiro, porque eu terei uma explosão combinatória, né? Quer dizer, o número de ensaios, de tratamentos, de combinações que eu vou ter, vai ser simplesmente o produto I igual a 1 ATK de NIK, ou de NI, desculpe,
onde K é o número de fatores, ok? É o produtório de todos o número de níveis. Por exemplo, no nosso caso, no exemplo do computador, eu tinha 3 CPUs, 3 níveis de memória, 3 workloads e 4 discos, então eu teria um total de 108 designs diferentes, né, para verificar. Isso é uma explosão, pode ser muito grande. 108 é grande ou não é grande? Depende. Se eu tiver que construir 108 computadores diferentes, eu acho que é grande. Agora, se eu tiver que rodar 108 simulações rápidas, cada uma das quais roda durante 1 segundo, por exemplo, não é caro. 108 não seria caro. Então, depende. De qualquer forma, eu tenho uma explosão combinatória porque eu estou pegando aqui o produto do número de níveis. Existem algumas formas de reduzir o número de tratamentos. Eu posso usar 3 grandes técnicas para reduzir o número de tratamentos e evitar essa explosão, diminuir a explosão. Primeiro, eu posso usar menos níveis. Eu posso usar, por exemplo, tem um design muito famoso, muito usado, a gente vai falar muito dele mais na frente, quando a gente falar de análise de dados, que se chama 2 elevado a k. Simplesmente para cada nível, você escolhe, para cada fator, você escolhe 2 níveis, o nível low e o nível high. Escolhe 2 níveis apenas, e com isso você consegue avaliar todos os efeitos, efeito de interação, tudo bonitinho, a um custo muito mais baixo, porque você só usa 2 níveis para cada um dos fatores. É um experimento, é um design de experimento muito usado por causa disso. Ele te dá tudo que você quer e ele só exige 2 níveis. Outra coisa que eu posso fazer é diminuir o número de fatores. Eu posso dizer, bom, certos fatores não serão alterados, eles deixam de ser fatores, eles serão constantes. E como é que eu escolho? Muito frequentemente, você faz um design 2 elevado a k, em que você usa todos os fatores, com 2 níveis apenas, você avalia os efeitos e você vê quais são os fatores que não são muito importantes, quer dizer, quais são os fatores que causam pouca mudança no desempenho ou nas variáveis resposta do sistema que você está avaliando. Uma vez que você sabe quais são, a partir desse primeiro tipo de experimento, desse primeiro design, quando você sabe quais são os fatores importantes, quais são os menos importantes, então você joga fora os menos importantes e você continua com o design completo, só que apenas usando os fatores importantes. Finalmente, existe um outro tipo de design que é bastante usado quando você tem muitos fatores, muitos níveis, até quando o 2 elevado a k às vezes se torna grande demais, né? O design fracionário é simplesmente um design fatorial que não usa todas as combinações. Usa algumas combinações, mas não todas. É muito importante como técnica de design de experimento e a gente vai falar em mais detalhes em segmentos próximos. Neste segmento, eu não estou falando ainda da análise dos dados que vamos obter de um design completo. Isso é coberto em outro segmento, outro vídeo, em outro momento da disciplina. E quando a gente fizer isso, nós vamos usar o que a gente chama uma tabela de sinais. A tabela de sinais não é necessária aqui para a gente fazer uma seleção de um design fatorial completo, mas já em outro segmento eu vou falar de designs fatoriais fracionários, e aí eu vou precisar da tabela de sinais até na seleção do design. Então, eu prefiro neste momento, embora a gente não faça uma análise completa dos dados, eu quero apresentar essa tabela de sinais neste momento. Então, o que é uma tabela de sinais? É simplesmente o seguinte. Aqui eu estou fazendo uma tabela de sinais para um design que a gente chama 2 elevado a 3. Por quê? Eu tenho 3 fatores. Meus fatores são
A, B e C, tá vendo aqui? A, B e C são 3 fatores. E como aqui eu estou falando de um design com 2 níveis apenas, o nível low e o nível high, você lembra que um design 2 elevado a K, ele só considera 2 níveis para cada fator. Então, a gente chama esses níveis aqui menos 1 e mais 1, ok? Então, por exemplo, este ponto aqui significa que o fator A tem nível menos 1, ou nível low. Isso não significa que o valor realmente é menos 1. Se fosse um fator, por exemplo, que é quantidade de memória de um computador, que pode ter valor 4 GB ou 16 GB, o valor 4 GB a gente representaria com menos 1 e o valor 16 GB a gente representaria com 1 ou mais 1. Então aqui eu estou simplesmente falando de um dos níveis e o outro nível. Então, essa tabela de sinais ela faz o seguinte: eu coloco primeiro a coluna que a gente chama I, a coluna de identidade, com tudo igual a 1. A coluna A com os valores menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, como vocês estão vendo aqui alternadamente. Enfim, nas colunas ABC eu tenho todas as combinações de todos os níveis, os 2 níveis. Está vendo aqui menos 1, menos 1, menos 1, 1, menos 1, menos 1 e assim por diante até 1, 1, 1. Então aqui nessas 3 colunas eu tenho todos os valores, todas as combinações dos 3 fatores, portanto 8 linhas, ok? E aqui a gente vai preparar as colunas para as interações entre os fatores. Então a interação entre A e B, a interação entre A e C, a interação entre B e C e a interação entre os 3, A, B, C. O que vamos fazer com essas colunas de interação a gente não vai ver agora, a gente vai ver isso na análise em outro momento, em outro vídeo, em outro momento da disciplina mais tarde. Mas por enquanto eu só quero que você entenda como é que essa coluna aqui é calculada. A coluna é calculada simplesmente multiplicando a coluna A e a coluna B. Então, por exemplo, aqui, menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Mais 1 vezes menos 1 dá menos 1, e assim por diante. Então aqui eu multipliquei a coluna AB, aqui eu multipliquei a coluna AC, aqui eu multipliquei BC e aqui eu multipliquei A, B e C. Então menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 deu menos 1 e assim por diante. Então isso é a tabela de sinais que é fundamental para a gente fazer uma análise dos dados que vão sair do meu experimento e que a gente vai ver mais na frente. Eu apresentei isso agora porque precisaremos dessa tabela de sinais para entender os designs fatoriais fracionários. Muito obrigado.